Eu quero nesta noite saudar a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor que estão nos assistindo nesta noite, participando desse grande culto de adoração, que através dessa transmissão a Tua palavra chega aos nossos lares, aos lares de cada cristão, principalmente as nossas igrejas aqui da cidade de Mococa, que estão assistindo essa transmissão. Os cultos estão chegando nas nossas casas. Quero parabenizar o pastor Edson pela tomada de decisão. Logo no início dessa situação, já providenciaram aqui, juntamente com o pastor Arnaldo, toda a sua equipe. Deus abençoe vocês. Essa é uma forma de nós estarmos juntos, adorando a Deus, levantando um grande clamor em adoração ao Senhor, como fizemos no dia de hoje, orando e jejuando pela nossa nação brasileira, a pedido do nosso presidente. Acredito que todos os crentes, quase todos, a nação cristã no Brasil, estiveram fazendo um grande clamor em adoração. Pois bem, meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler aqui a passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 23 e o versículo 24. Por sinal, era o tema escolhido para a confraternização da mocidade aqui da sede. Então, eu senti no meu coração, Deus falou comigo para dar sequência a este tema que os irmãos têm orado, pedido uma direção, decidido em reunião. Então, eu tenho certeza que esta é a hora, este é o momento de nós colocarmos em prática a palavra, esta palavra que vamos ler nesta noite. João capítulo 4, versículo 23 e o versículo 24 eu vou ler. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe os amados irmãos que acompanhou comigo esta leitura da palavra de Deus. E este assunto, o qual foi escolhido o tema, traz muitas lições, muito aprendizado para nós nesta noite. Eu sei que você está me acompanhando e aqui está, eu quero focar bem essa parte dos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Meus amados irmãos, o momento é propício para isso. Nós formamos um grande exército de clamor em espírito, né? E eu quero mostrar algumas verdades dentro desta palavra de Deus, principalmente a palavra adoração, que tem significados importantíssimos para as nossas vidas. Esta palavra, nós estamos ligados a esta proposta da adoração, e adoração em espírito e em verdade. Muito bem, nós encontramos esta palavra no Velho Testamento. Esta palavra ela vem como avod, que significa servir, fazer um serviço, prestar um serviço para Deus. A forma no Velho Testamento da adoração era a forma de sacrifício, apresentar o seu sacrifício. Eles estavam fazendo um serviço para Deus em adoração. Isso era prática até nos tempos adâmicos, quando Abel e Caim trouxe o fruto da terra. Caim trouxe o fruto da terra. Gênesis 4 e versículo 3. Era uma forma de apresentar a Deus o melhor
da sua colheita, né? Porém, Deus atentou para a oferta de Abel, porque ele trouxe das primícias das suas ovelhas. Porque nós estamos muito ligados a essa questão de ovelha e pastor, como diz o Salmo 23. Talvez seja por isso que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a adoração, sacrifício de Caim, por causa da maneira errada, pode ser que às vezes ele foi apresentar. Meus queridos, era uma forma de adoração, era um meio que eles pudessem se aproximar de Deus, servindo a Ele, prestando-lhe um sacrifício. E a Bíblia diz também que no livro de Jó, todas as manhãs, depois do banquete, Jó fazia oração, apresentava holocausto em sacrifício de adoração aos seus filhos, Jó 1:5. Porque dizia Jó no seu coração: quem sabe os meus filhos, na sua incerteza, praticou algum pecado, praticou algum mal, e a maneira de eu revogar esse mal dos meus filhos é apresentando o sacrifício de holocausto na presença de Deus. Então é assim que nós vamos entendendo o princípio da adoração no Velho Testamento. Veja bem que ela é bem antiga, é antes de Noé ainda. E de Noé para cá, os sacrifícios de adoração era feito no altar, no tabernáculo, né? Quando os sacerdotes imolavam ali a vítima uma vez por ano, o sacrifício de cada um, e as pessoas iam para suas casas satisfeitos, tendo seus pecados revogados para aquela ação de sacrifício. Essa era uma forma de adoração no Velho Testamento, um meio que eles poderiam ouvir a voz de Deus e falar com Deus. Nós não precisamos mais dessas práticas, desses rituais, porque nesse encontro, nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, essa é uma barreira que foi quebrada. Jesus trouxe uma nova forma, um novo meio de adoração. Nós encontramos no Novo Testamento a expressão da palavra adoração um pouco diferente, que significa proskênio, quase que prostrar, que o seu significado é realmente prostrar, encurvar, descer até o pó e buscar a presença de Deus em adoração ao Senhor. É o que nós estamos fazendo hoje, cada um nas suas casas, fazendo seus cultos de joelho ou de pé, cantando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor em espírito e em verdade. Essa palavra adoração no Novo Testamento, ela aparece 59 vezes. No Velho Testamento tem muito mais. É muito mais sacrifício de adoração, mas aqui aparece 59 vezes. E o sentido é isto: o sentido de orar em espírito tem que se inclinar para adorar a Deus. Quando nós fazemos isso, oramos bem diante de Deus, sentimos mais confortáveis. Na verdade, não tem meio, não tem lógica de adoração. Você adora no trabalho, adora na sua casa, andando pelas ruas, em qualquer lugar. Mas quando você inclina, você está se reverenciando àquela autoridade suprema, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu sei que na sua casa você está dando glória a Deus por esta palavra nesta noite. Mas tem uma terceira palavra ainda para adoração encontrada no Novo Testamento. É latreia. É exatamente por causa desta palavra do Novo Testamento foi que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, que nós deveríamos apresentar o nosso culto racional, do entendimento, da razão, daquilo que nós estamos sabendo. A adoração seria racional, com sabedoria, porque só assim nós poderíamos fazer com que o mundo também fizesse da mesma forma. Mas a palavra latreia quer dizer prestar-lhe culto a uma divindade superior. Então, é por causa dessa palavra que Paulo disse que o nosso culto agora não é em formas idólatras,
que da onde vem a palavra idolatria, latreia. Não, o culto não pode ser desta forma. O culto tem que ser racional, tem que ser da razão, tem que ser com entendimento, tem que ser com a mente voltada para o nosso Criador, o nosso Jesus, o Redentor e Salvador. Essa palavra, irmãos, ela é muito importante. Mas eu quero dividir ainda o texto que nós lemos. Os adorar em espírito e em verdade, nós podemos dividir em dois elementos. Duas formas de adoração nós encontramos apenas desta expressão: adorar em espírito e em verdade. O elemento da oração tem que ser em espírito. O segundo elemento da oração tem que ser da verdade. Isso é uma conquista para nós, isso é uma vitória para nós, quando nós assim fazemos, porque adorar em espírito, tem alguma corrente de pensamento teológico que diz adorar no espírito ao Pai, para que através da sua verdade a palavra chega no interior, no âmago do meu coração. Isso é uma forma de expressão. Até porque o versículo 24 diz: Deus é espírito, com letra maiúscula. Então adorar, quem adora a Deus em espírito ou no espírito, é uma forma correta, porque Deus está atendendo o seu povo através da oração. Então nós podemos perceber, meus queridos e amados irmãos, que a adoração é coisa profunda, né? Adoração o que é adorar? Adorar é atravessar os limites dos extremos, é a busca mais profunda do meu ser, do meu é vencer as barreiras de impedimento, é ir até onde a minha personalidade, a minha pessoa consegue atravessar, até porque temos barreiras espirituais acima da nossa cabeça, mas só que são os espíritos do mal que estão aí. Mas quando a igreja ora, há um bloqueio, há uma porta aberta, um buraco nesse sistema cheio de hostes espirituais, e a tua oração chega até o trono da graça, como aconteceu nos dias dos 21 dias de jejum de Daniel. Quiseram impedir a oração, quiseram impedir que o anjo Gabriel entregasse a nova para Daniel. Aqueles dias de jejum, Daniel estava tendo sermões e visões escatológicas também acerca da revelação, mas o anjo Gabriel não pôde passar essa negridão de trevas que existe no ar. Voltou ao Pai, diante de Deus, não consegui, porque as negridões espirituais da maldade me pediu que a mensagem chegasse a Daniel, pois desta forma o Senhor Deus enviou um outro anjo espiritual, que era Miguel. Miguel é o anjo de guerra, é o anjo da espada. Chegou, abriu um buraco na potestade do ar, e o anjo veio e chegou, entregou a mensagem a Daniel e disse: Daniel, muito amado, o Senhor é contigo. Levanta agora, Daniel, e aqui está a revelação para você. Meus queridos, quando eu adoro em espírito, eu entendo isso. Eu tenho que vencer estas barreiras, vencer estas limitações, e atravessar esses limites, esses impedimentos, e descer no mais profundo da minha alma, atingir o âmago dela, para que eu possa colher dali alguma coisa nova. Porque quando você levanta dessa adoração em espírito, você sai dizendo: eu estou feliz, estou renovado, porque Deus falou comigo. Você pode dar glória a Deus na sua casa: eu estou sentindo que você está adorando a Deus comigo. Então essa é uma forma. E adorar em espírito é dessa forma, e em verdade. Adorar em verdade é você olhar para si mesmo, olhar para o seu ego, para as suas limitações. De que maneira nós estamos vivendo o Evangelho, de que maneira nós estamos servindo a Deus. Adorar em verdade é assim: quem sou eu? O que eu faço para melhorar na presença de Deus? Essa é a verdade.
apesar de que Jesus é a verdade que liberta. João capítulo 8, 32. Jesus falando: conhecereis a verdade vos libertará. Somos libertos do Senhor, mas há algumas imperfeições que parece que quer nos afligir e nos tirar da capacidade de adorar a Deus. Aleluia. Eu sei que você está entendendo, porque Deus está recebendo esta mensagem no céu nessa noite. Mas, queridos irmãos, então como é que se adora em verdade? Adorar em verdade é vestir-se uma nova roupa, uma nova roupagem. É despir-se dessa necessidade do meu ego, das minhas fragilidades, dos meus defeitos, da minha maldade. Eu tenho que tirar essa roupa. É despir do velho homem, igual fala a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 22, né? E vestir-vos podemos desvestir do velho homem, mandar ele embora e colocar uma roupa nova. Essa roupagem nova é o Senhor Jesus, que tem nos vestido com a sua verdade, com a sua palavra. Colossenses capítulo 3, verso 12, diz que nós precisamos vestir essa roupa nova para proteger o nosso coração. Nós temos que proteger dessa grande e poderosa maneira que Deus tem de nos proteger e receber a nossa oração. Quem sabe as vestiduras estão rotas, estão velhas, precisa de um renovo, precisa de uma coisa nova. Quem sabe você que está me ouvindo precisa melhorar, principalmente nesses dias. É tempo de reflexão, é tempo de buscar e saber como é que está a minha vida diante do altar, como é que está a minha adoração para com Deus. E eu pergunto, como está a sua maneira de adorar em espírito e em verdade? Como é que ela está sendo? Será que está sendo bem dedicada? Como Paulo está dizendo para nós, que nós temos que deixar essa roupagem velha e despir-nos do velho homem e vestir uma coisa nova, uma roupa nova. Então Colossenses 3:12 diz: revesti-vos de um coração cheio de bondade, cheio de humildade, cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de prazer. Eu preciso revestir, por quê? Por causa dos meus defeitos, por causa dos meus erros, não podem aparecer a minha falha. Quando eu oro em espírito, Deus cobre as nossas fraquezas e apareça o homem capacitado, cheio da graça, revestido da presença de Deus. É assim que nós devemos, irmãos. Profeta Isaías, no capítulo 61, verso 10, a Bíblia diz que ele se vestiu, ele se engrandeceu, ele se sentiu muito alegre, porque o Senhor o vestiu de veste de salvação. É importante, a salvação é importante. Só há essa verdade que nós cremos. Não pode haver impedimento na minha adoração, porque nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nada destas coisas que eu citei pode impedir que nós adoramos a Deus com convicção, com fé, com alegria, com a paz que envolve o meu coração. A tendência da humanidade agora, nesses presente momento, que os dias vão passando, nesses dias de isolamento, a tendência, irmãos, é apresentar sinais de fragilidade, atingindo o nosso emocional, para que causam pânico nas pessoas, para que causam temor nas pessoas sentem medo. Então são sinônimos de uma depressão que poderá vir, mas o crente tem a mente protegida debaixo da graça de Deus. O cristão tem essa arma, apesar que o mundo não tem esta ferramenta ainda.
Só aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que aceitaram Jesus via internet, nessa transmissão que está sendo feita ao vivo. Talvez você não entenda esta forma de adoração, mas eu quero te dar uma maneira para você na sua casa orar, adorar. Porque pastor, eu não sei como que adora em espírito, eu não sei como é que adora em verdade. Eu acabei de chegar há pouco tempo na igreja, eu não tenho essa experiência. Mas Mateus capítulo 6 te ensina sobre a oração, verso 9 a 14, sobre a oração do Pai Nosso. Dobra o joelho na sua casa, lê esta passagem da Bíblia, que é uma oração universal, e você também vai sendo revestido dessa mesma graça da palavra de Deus. Oração não é sem limite, oração não tem regra, só essa que é universal, mas oração fica livre. Oração é pedir o que você precisa agora. Você pode estar pedindo assim: Pai, eu preciso de paz, eu preciso de libertação, eu preciso de graça na minha casa. Pois bem, Deus vai te dar, porque você chegou agora e vai aprender juntamente conosco. Você tem um exército que está orando por você nesses dias. Amém? Meus queridos e amados irmãos, essa verdade, tem muitas lições dentro desse texto. Esse diálogo é importantíssimo. É importante esta passagem bíblica. Nesse encontro de Jesus, ir em direção a Samaria, já é sabido dos irmãos, já é de conhecimento nosso, dos crentes, mas não é do conhecimento dos iniciantes, daqueles que estão chegando. Há 500 anos atrás, Israel se dividiu em duas nações, podemos dizer, em dois povos. Bastou a morte de Salomão, fim do reino de Salomão, Jeroboão II, desejoso por causa do trono, fez a divisão entre Judá, as 2 tribos do sul, as 10 tribos do norte. Israel se dividiu nesse propósito de adorar. Israel se dividiu em questão da lei, dos ensinamentos. E logo veio o cativeiro. O primeiro cativeiro para Israel é o cativeiro da Síria. Foi levado ao reino do norte. Os sírios vieram e levaram o reino do norte de Israel. Judá foi um pouco depois, que é o reino do sul. Foi para a Babilônia um pouco depois. Mas no cativeiro das 10 tribos, eles se misturaram com os povos estranhos. Eles quebraram os ensinamentos da Torá, da Bíblia Sagrada. Eles esqueceram dos mandamentos do Senhor, abandonaram o Senhor e praticaram coisas horrendas com as outras nações, as pessoas, as tribos do norte de Israel. Pois bem, meus amados irmãos, aí está o prejuízo, aí está a consequência. E se misturaram com as mulheres daqueles povos e formaram outro povo que se conhece hoje como os samaritanos. Samaritanos hoje, geograficamente, é a Cisjordânia. Estão ali. São os palestinos que estão ali. Tem uma nação ali. Uma nação ainda está ali. Israel está também nessa mesma localidade. Mas nós entendemos que isso causou separação. E no sermão, nos ensinos, na pedagogia do Senhor Jesus, ele não poderia deixar de passar por Samaria. Quando saía, vinha da Galileia para a Judeia, eles não entravam em caminho de samaritanos. A rivalidade foi grande. A separação foi notória entre aqueles dois povos, sendo da mesma família. Mas surgiram gente diferente, com mentalidade diferente. E Jeroboão II ainda profanou o sagrado da terra. Trouxe e edificou um bezerro de ouro lá próximo do Monte Gerizim, para aproveitar ali o turismo, para aproveitar, sabe como é que é, né? A riqueza, as pessoas iam para ali, porque o monte era tido entre os hebreus como um monte sagrado, porque foi de lá que Deus ordenou a lei, o Monte Gerizim. Então ficou essa divisão. Os samaritanos outrora adorava a Deus, mas trazia as práticas dos deuses estranhos. E isso Deus não aceita. Essa latria, mistura do meio do povo.
Por isso é fundamental esse encontro da mulher com a samaritana. É fundamental. E o texto diz: era necessário passar por Samaria. Capítulo 4, verso 4. E era necessário passar por Samaria. Jesus precisava mostrar para eles. Jesus precisava fazer uma aliança entre os dois povos, como de fato fez. Mas naquele diálogo, meus amados irmãos, que lições interessantes para nós. Jesus dirigiu-se pelo caminho dos samaritanos, e os discípulos que se perguntaram: mas Senhor, há muita confusão, esse povo. Mas Jesus seguiu no caminho dos samaritanos. E a hora sexta, Jesus chega no poço de Jacó e senta no poço, que a hora sexta é meio-dia, é a hora da sede e do calor do deserto. Os discípulos precisavam tomar água, Jesus também precisava tomar água, e era meio-dia. Mas neste momento, está chegando o caminho até Sicar, próximo do Monte Gerizim, ou Siquém, onde Jacó edificou um poço. Lá na antiguidade, nos tempos passados, ainda estava no tempo de Jesus, jorrando um pouco de água. Os discípulos tinham ido comprar comida, como nós conhecemos a história. E Jesus senta ali e espera. Agora que é fundamental. Este versículo só surgiu por causa dessa indagação. Veio esta mulher samaritana, estrangeira, tirar água. E Jesus pede a esta mulher: dirija a palavra. Nem pediu por favor. E era estranho também, porque um judeu está no meio de uma comunidade samaritana. Aquilo era sinônimo de conflitos de várias formas. E a mulher chega, Jesus fala: dá-me de beber. Pede água, a mulher samaritana. E a mulher, naquele diálogo, pergunta para Jesus: mas como tu, sendo judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana, que sou mulher estranha? Nós temos, é o mesmo povo, mas tem interferência religiosa, interferência cultural, são barreiras que impedem a nossa comunhão. E Jesus fala assim: mulher, que está no verso 21, se tu soubesse, ou melhor, no verso de número 10, se tu soubesse quem é que te pede dar-me de beber, se tu conhecesse o dom de Deus, você pediria desta água e Ele lhe daria água que salta para a vida eterna. Isso é muito profundo. A mulher se interessou no assunto. Então dai-me desta água, indagou ela, para que eu não retorne aqui e pegue água. Antes tem a questão que ela diz que o poço é fundo, não tem como tirar água. No diálogo, o Senhor nem tem o cântaro para levar a água, como pede para mim? Dai-me de beber, e eu te mostrarei que a quem toma desta água tornará a retornar aqui. Mas quem toma da água que eu lhe der, jorra uma fonte, flui uma fonte para a vida eterna. Jesus, com esta palavra, meus irmãos, estava quebrando o sistema de adoração a coisas, o sistema de adoração a lugares, como nós conhecemos os lugares sagrados de Jerusalém. Sim, os lugares sagrados, porque Jesus andou por lá. Mas o sagrado mesmo, o sagrado está dentro do meu coração e do seu coração, daquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Nós temos desejo de conhecer a Terra Santa. Sim, a Terra é santa, apesar que está cheia de conflito. Nós vamos lá para conhecer posições geográficas. Mas o verdadeiro adorador, eu adoro aqui, dentro do meu coração. E você está adorando agora, porque você é verdadeiro adorador. Da fonte de Jacó vai jorrar, vai surgir. Do poço de Jacó vai jorrar uma fonte que jorra água para fora do poço, para cima. O poço é fundo, não tem como tirar. Há uma comparação do poço com a Bíblia, né? Quanto mais você lê, mais você extrai dessa fonte. Mas a semelhança deste poço aqui era o verdadeiro estava presente.
se jorrará uma fonte que salta para a vida eterna, e quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Depois que conhecemos a verdade do Evangelho, que devemos adorar em verdade, depois que conhecemos esta verdade, irmãos, essa fonte jorra dia e noite, é andando pelo caminho, é deitando, né? É andando pela cidade, é trabalhando, é por todo lado, é dormindo, é sonhando. Essa fonte está jorrando diariamente, porque nós estamos revestidos com a palavra da verdade, estamos na cabeça o capacete da salvação, igual Paulo falou em Efésios capítulo 6, aqui tem 5 elementos que dá capacidade para eu e você vencer. O capacete da salvação está na cabeça, serve para proteger a sua mente, serve para te proteger dos dardos inflamados. Também a couraça da justiça te protege o coração, te protege a alma, te protege contra os dardos inflamados também, que é atirado. A couraça da justiça está no peitoral, por isso protege o meu coração, para ele não pecar contra Deus. O capacete da salvação, agora a couraça da justiça, e tem mais, está na tua mão a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é melhor ainda, você está com ela para guerrear, para adorar. Esses são os elementos de vitória da igreja que nós temos. Tem outro elemento importantíssimo, os pés que são calçados na preparação do Evangelho da paz. Quem sabe quando passar esse momento frustrante, essa crise, você vai vir diferente, como um verdadeiro adorador na casa de Deus. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Essa ferramenta, esses 5 elementos de adoração, o Senhor nos deu para adorarmos, para sentirmos a presença de Deus. E também tem o escudo da fé, embraçando o escudo da fé. Agora, irmãos, que eu aceitei a Cristo, que eu reconheci a Cristo, a minha fé é crescente, porque eu tenho o escudo da proteção da presença de Deus. Então são os 2 elementos de adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem uma outra novidade aqui importante, mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Amém? Eu sei que você recebeu esta palavra. Essa palavra tem falado ao seu coração. E hoje, na hora do apelo, não fique coagitando em 2 pensamentos. Venha adorar o Senhor. Entregue a vida para o Senhor. Porque esta é a hora, este é o momento que nós somos guerreiros da oração. Adorar em espírito e em verdade. Igreja do Senhor, a fonte continua jorrando, porque essa fonte é o Senhor Jesus. Lá em João capítulo 7, versículo 33, 37, no último dia da festa, Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba, e toma de graça desta água que salta para a vida eterna. Queridos, que Deus abençoe nossos corações. Esta palavra veio direcionada à minha família e às famílias que estão assistindo este culto nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, em nome de Jesus.